Deus. Salmo 91, amados, é talvez não o mais conhecido, mas talvez o mais venerado pelas pessoas. É um salmo em que os homens desejam viver e desfrutar de tudo isso que aqui está descrito, mas através deste salmo, através dessa descrição maravilhosa que o Senhor nos deixou aqui, existe, amados, uma maneira inteligente de compreender como Deus vai nos transformar a cada dia, como chegaremos a ser aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, e mais do que isso, como nós iremos viver ainda nesta terra o querer e a vontade do Senhor. Existem muitos cristãos, amados, que pensam que viver para Deus é uma vida de dores e sofrimento, que viver nesta terra a vontade do Senhor é uma vida de flagelo, em que você tem que o tempo todo ali se cortar, se sacrificar para que a vontade de Deus seja cumprida. Não, amados, não é o esforço, não é esse o preço que nós temos que pagar a cada dia. Existe um preço e existe um esforço a ser aplicado a cada dia para que a vontade de Deus seja uma realidade em nós. Mas não é fisicamente se flagelando, se cortando, que essas coisas vão acontecer. A palavra de Deus nos ensina, e nós vamos ver hoje de uma forma ainda um pouco mais profunda, que também é a vontade de Deus que nós encontremos descanso. Quem aqui não quer descansar? O descanso é um momento do nosso dia, da nossa semana, o domingo principalmente, para a grande maioria, é um dia de descanso. É um dia em que você sai com a família para tomar um café, é o dia em que você sai para andar no parque, é um dia que você usa talvez para dormir até um pouco mais tarde, é um dia que você utiliza para poder repousar. Porque nós queremos isso, amados. Não precisamos esconder isso, não é vergonha para ninguém. Todos nós queremos. O homem nasce, ele cresce, as crianças vão para a escola. Para que elas vão para a escola? Para aprender. Mas para que elas vão lá aprender, sendo que 90% do que eles vão aprender na escola eles nunca vão usar? Porque aquilo vai ajudar ele a passar em provas, em vestibulares, e eles vão talvez fazer uma faculdade, e essa faculdade vai trazer ainda mais conhecimento para que eles arrumem um trabalho, para que esse trabalho possa produzir neles o quê? Um descanso em algum momento da sua vida. Porque depois de trabalhar um bom tempo, ele vai chegar numa situação em que ele vai poder repousar e trabalhar muito menos. Não vai precisar acordar às 5 horas da manhã, não vai precisar ser cobrado o tempo todo por um chefe, para que lá no fim nós possamos encontrar um descanso, um repouso. Nem todos conseguem isso, aliás, a minoria, mas é notório que todos nós queremos encontrar um descanso. E esse salmo vai nos ensinar como chegar a isto. Olha o que diz o versículo 1 do Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Está falando de uma pessoa, talvez seja eu, talvez seja você também, mas está falando de uma pessoa que escolheu se esconder. Mas pode parecer para você que esse esconderijo é um ato covarde, e não é isso que ele está falando. Porque para achar esse esconderijo, nós vamos ver que nós temos que ser valentes. Esse esconderijo é um lugar onde ninguém pode te encontrar. O esconderijo é um lugar onde ninguém pode colocar a mão em você, nada de mal pode acontecer, porque ninguém consegue achar você para afligir, para poder perseguir, para poder trazer aflições sobre a sua vida. Ele diz aqui, o versículo 1, resume todo o Salmo 91. Ele diz que aquele que aprende, que entende, que consegue encontrar esse esconderijo, não é um esconderijo aqui na terra, uma casa, uma cabana retirada na floresta, não é esse. Ele está falando de um esconderijo que vai além dos limites desta terra, um esconderijo em Deus, e é disso que nós vamos falar. Como encontrar, como descobrir, como eu posso estar abrigado nele e num lugar onde só ele pode me encontrar. Porque neste lugar, talvez você não tenha interesse,
Talvez você não se interesse em alcançar isso, mas é só neste lugar que nós vamos poder encontrar descanso. À sombra do Onipotente, nesse esconderijo, a minha alma pode descansar. Recentemente estávamos falando sobre o Salmo 4, onde Davi nos ensina que mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo de madrugada tendo que fugir, correr de um exército, de um rei furioso, a Bíblia diz que ele chega lá no final do Salmo 4 e diz assim: em paz eu me deitarei e vou repousar, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O Senhor me faz ter essa tranquilidade. O mundo lá fora está desabando, Saul está me perseguindo, tem um exército vasculhando cada moita, cada árvore, mas eu, Senhor, vou agora dormir e repousar em paz, porque eu estou nesse esconderijo. Ninguém pode me tocar, ninguém pode me achar. É só neste lugar, amados, que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Descanso para aflições. Não é o descanso aqui, amados, que a minha mãe, a Didi aí, quase foi essa semana, né? Acho que talvez até exagerei, mas quando a coisa está acontecendo, a gente já pensa no pior, né? Não é o descanso eterno que ele está falando aqui, amados. Não é quando nós partimos desta terra que ele está falando. Ele está falando aqui em vida. Ele está falando aqui nesta terra ainda. O profeta Isaías, lá no primeiro capítulo, ele fala que Deus quer trazer coisas boas para nós ainda aqui nesta terra. Não que a nossa relação é uma relação de barganha com Deus, mas é a vontade dele também que nós venhamos a compreender que mesmo aqui, em meio às aflições, nós podemos descansar. O Salmo 91, no primeiro versículo, ele diz: somente aquele que encontra esse esconderijo, somente aquele que vai estar abrigado nesse esconderijo pode achar descanso para sua alma. O versículo 2 diz assim, vamos lá: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem é aquele que pode se abrigar à sombra do Onipotente para encontrar descanso? Quem é esta pessoa? São todos? Não. São aqueles que verdadeiramente eles olham para Deus como a sua saída, o seu refúgio, como ele declara aqui, a sua fortaleza. Nele eu confiarei. Vamos entender o que o salmista está nos ensinando aqui. Deus, ele precisa ser o seu refúgio. Refúgio é fortaleza, um lugar, uma casa bem amparada. Na Segunda Guerra Mundial ficou muito conhecido uma coisa chamada bunker. Os aviões sobrevoavam Londres, os aviões sobrevoaram muitos países, na França, como por exemplo, na Alemanha também, e ali na guerra os inimigos jogavam bombas, e o que as famílias faziam? Elas se abrigavam num lugar como esse, num refúgio, um lugar que era capaz de suportar as bombas que caíam sobre as suas cabeças. O refúgio é um lugar fortificado para suportar todo e qualquer ataque inimigo. Se Ele é o meu refúgio, Ele é o instrumento que eu defendo de todos os ataques, Ele diz que Ele é a minha fortaleza, é nele que eu vou confiar. Do que Ele está falando aqui, senão na maior arma que nós temos contra as aflições, senão a nossa fé. Paulo vem dizer que a fé, ela é um escudo que defende-nos de todo o ataque do inimigo. Como podemos suportar as aflições? Como podemos suportar todos os ataques? O único refúgio é confiar nele. O refúgio e a fortaleza da nossa alma é confiar nele. E eu sei, amados, todas as vezes que falamos sobre fé, eu sei que talvez você pense assim: ah não, eu creio nele. Eu creio no Senhor. Crer no Senhor não é o que você fala, mas é como você reage. Quando o desespero toma o teu coração, e você reage como? Quando a notícia vem, quando vem uma notícia dizendo assim: olha,
chegou o diagnóstico, olha, vamos precisar operar. Olha, como recebemos essa semana e compartilhamos aqui com os irmãos, com a igreja, recebi uma notícia, minha mãe está indo para o hospital. E foi 2 vezes essa semana. Uma eu estava longe viajando e a outra estava presente. Como é que você recebe uma notícia como essa? Desespero? Como que é a tua oração? Senhor, não permite, não deixa. Como é que nós reagimos? Se eu confio nele, se verdadeiramente nós temos esta fé no Senhor, nós não nos desesperamos. Nossa alma descansa em meio aos bombardeios que vêm sobre nós. É disso que ele está tratando. Ele está falando como que você pode ser afligido por toneladas de bombas caindo sobre a sua cabeça e ainda estar seguro. Calma, está fazendo barulho, é assustador. Eu sei que as pessoas lá em cima estão morrendo, mas ei, família, nós estamos protegidos. Não vai chegar em nós. Nós não seremos afligidos por isso. Isso não vai nos levar à morte. Isto, amados, é a representação de uma fé inabalável no Senhor. E a fé não está relacionada ao que você está vendo. Eu estava compartilhando ontem com o irmão sobre isto. É necessário entender, amados, que a nossa carreira cristã, ela é um processo. Nós não aceitamos muitas vezes isso. Nós olhamos para o nosso irmão ao nosso lado, que acabou de chegar na igreja, que entregou sua vida recentemente ao Senhor, que quer se batizar, e de repente você vê ele falhar, e a forma como você trata isso é intolerância total. Não entendendo que isso é um processo que levou 80 anos para Moisés, que levou décadas para José, que levou, amados, quase 1 século para Noé. É um processo que levou 14 anos para o apóstolo Paulo, que levou 3 anos e meio de um grande intensivo treinamento para Pedro, junto com Jesus. É um processo. Como o Senhor descreve em Hebreus 6, Deus tem uma expectativa sobre nós. Ele espera que todos os dias nós estejamos melhorando. Ele fala, eu espero coisas melhores a teu respeito. Coisas que estão apontando, acompanhando a salvação. Você vai tropeçar em algum momento? Sim. Mas vai chegar uma hora em que a verdade do Senhor vai brilhar a sua vida como o sol do meio-dia, que ilumina toda a cidade. É um processo. Então talvez hoje a tua fé ela é suficiente para suportar algumas coisas. Talvez não o que o teu irmão vive. Nós ficamos, eu já compartilhei isso com os irmãos, indignado como as pessoas não entendem e não suportam o que você suporta. Como é que pode a pessoa reagir desse jeito? É só uma doença, eu já tive isso. Mas quando você teve, foi assim que você reagiu? Confiante? Calmo? Tranquilo? Não. Amém. Se é isso que Deus quer para a minha vida, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Ou você também se desesperou. Eu compartilhei com a igreja, quando a minha esposa teve o primeiro filho, e ela estava à beira da loucura. E como pode você cuidar da casa, cuidar de uma criança que dorme pouco, que faz isso, que faz aquilo, e a vida vira uma bagunça dos pais. Eu sei. Você fica impotente, você não sabe o que fazer, você corre para lá, a criança chora, é um caos. E ela, desesperada. Claro, nós compartilhamos também disso. Aí vem o segundo filho. Como é que pode a gente cuidar de 2 crianças pequenas, e aquela loucura, tal. Só que a gente vai aprendendo. A gente vai lidando. O segundo filho melhora. O terceiro deve melhorar mais ainda. Não tive. Mas vai melhorando. Você vai aprendendo que você suporta muito mais coisas. Você vai aprendendo que você é capaz de lidar com muito mais desafios do que você lá atrás. E aí o que acontece? Hoje, a gente olha para a mãe de primeira viagem, que está tendo o primeiro filho, desesperada, arrancando os cabelos, a gente fala assim, olha lá.
Não consegue, que isso? Sim, mas quando nós estávamos lá, como nós reagimos? Também desesperados. Amados, a única forma de nós conseguirmos estar nesse esconderijo e verdadeiramente descansando debaixo de uma guerra na qual nós enfrentamos todos os dias é confiando nele. Mas olha o que o salmista vai nos ensinar, olha o versículo 3. Se eu confio nele, ele pode me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. São duas coisas completamente diferentes, que é assim que o problema vem contra nós. Como é que nós lidamos? Como é que nós enfrentamos? Como é que nós entendemos? O problema, ele só vem de duas formas. Ou ele vem através, como diz o versículo 3 aqui, do laço do passarinheiro, ou ele vem através de uma peste perniciosa. O que é isso? Vamos lá. Uma armadilha ou laço do passarinheiro, ela é feita por alguém para te destruir. Alguém pensa, ele vai passar por aqui amanhã. Eu sei o que ele gosta de comer. Eu sei o que ele gosta de usar. Então eu vou preparar uma armadilha que aos olhos nu ele não vai perceber. E ele vai ser pego e acorrentado e preso com isto. Como é que o homem vem a ser escravo do inimigo das nossas almas? Quando ele cai em uma armadilha. Então como é que você é afligido? Como que você é perseguido nesta terra? Como é que você sofre aí fora? Quando você cai numa armadilha. Laço do passarinheiro é uma armadilha. É algo que você faz para enganar o passarinho, para você poder então escravizar ele e ter domínio sobre ele. Ele não tem mais liberdade. Eu vou prender ele. Então quando o Senhor fala que o descanso nosso acaba por dois motivos. Porque você cai numa armadilha. E uma armadilha é algo que alguém preparou para você cair. Não foi por erro seu. Foi alguém que preparou algo que você não percebeu e quando os teus olhos abriram você já estava preso. Quando a criatura percebe que é uma armadilha, ele já está pego. O que você está vivendo aí fora, as dores que você está sentindo aí fora, é consequência da sua falta de vigilância, é consequência da sua desobediência, é consequência da sua rebeldia. Isso é quando você é pego pela armadilha. Isso não é prova que Deus, por permissão dele, está trazendo sobre nós. Pare e pense um pouquinho se o que tem afligido o teu coração, o que tem feito você não dormir e se desesperar, foi uma armadilha que você caiu, foi uma escolha errada que você fez, foi alguém que foi preparando um caminho para você tropeçar. O homem só não encontra descanso para sua alma quando ele é pego por uma armadilha. E você só cai na armadilha porque você não está vigilante. Porque você não está atento. Um pelotão, quando está crescendo e avançando sobre o território inimigo, ele não vai andando, conversando, não, ele vai vendo cada lugar. Se existe mina terrestre, se existe alguma armadilha, ele vai vasculhando metro por metro. Por isso é extremamente demorado. Por isso que uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, quando a Primeira, levaram-se anos para serem concluída. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir rastrear tudo que tem no terreno inimigo. Você precisa garantir que não existe armadilhas ali. Você precisa garantir que não existe como aquele lugar surpreender você. Porque se você andar distraído, você vai ser pego pelo inimigo facilmente. Como é que o homem se torna escravo? Primeira, quando ele não percebe, quando ele não dá crédito, quando ele não acredita naquilo que a Bíblia fala, não faça isso, não vá por esse caminho, não ande desta forma, e aí você fala assim, não, comigo é diferente. Não, pode deixar que... E você cai na armadilha, não tem mais descanso para a sua alma. Agora você é escravo do inimigo da sua alma. Mas ele diz que existe uma segunda maneira. Peste perniciosa. O que é isso? É você estar contaminado
por algo que, por mais que você seja vigilante, por mais que você fique lá lavando a sua mão com álcool, por mais que você use uma máscara, por mais que você faça alguma coisa, a doença vem sem o teu controle. Eu vou dar um exemplo. Recentemente nós estivemos na África e a gente vai preparado para um monte de coisa, né? Toma vacina, faz isso, não, passa repelente a cada 2 minutos, faz isso, faz aquilo, e vamos lá, tal, tudo bem. Só que quando você chega lá, é tudo diferente. Você não tem controle. Não é uma coisa que você consegue falar assim, não vai acontecer. Tudo bem, sabe o que você faz? Nem desce do avião. Até no avião, amados, eles já passam repelente, coisas, para você já não ser picado. Não tem controle. Aí você passa o repelente. Aí você lava as suas mãos. E aí você chega num lugar para falar da palavra do Senhor. Vem ali dezenas e dezenas de crianças que estavam brincando no esgoto, que estão todas urinadas, e você não vai abraçar elas? Aí você volta para o hotel com disenteria, você volta para o hotel com gripe, com febre, não tem. Por que ele está falando isso? É algo que está fora do teu controle, não importa se você vigia ou não, isso vai te alcançar. Percebe que em primeiro lugar ele está falando o quê? De uma armadilha, de algo que se você vigiar, você nunca vai cair, você nunca vai ser pego. Se você estiver vigilante, você não é surpreendido. Mas não é isso que resume a nossa vida. Ele fala que existem coisas que vão além daquilo que nós podemos perceber vigilantes. Você não tem controle. A doença vem, a gripe vem, você cuida da sua casa tudo bonitinho, o vizinho não cuida, o mosquito da dengue vem e pica você e você pega dengue. A peste perniciosa que aflige, você não tem controle. Por mais prudente que você possa ser, se o teu vizinho não é, se a sua cidade não é, você vai ser picado pelo mosquito. Então ele está dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Senhor, aquele que confia no Senhor, ele vai encontrar descanso para a sua alma. Aquele que nele confia, por mais, como ele diz aqui, por mais que o laço do passarinheiro está aí para pegar as pessoas, isso não vai valer com você. Isso não vai funcionar com você. E nem mesmo aquilo que você não pode controlar. Porque não é um diagnóstico, não é uma doença. Não é uma notícia ruim que vai fazer você não perdi meu sono, não consigo mais dormir. Ele fala assim, ele nos livra de todas essas coisas. Daquilo que depende da nossa vigilância, ele vai nos livrar, ele vai nos mostrar. Você entra no lugar e o Espírito Santo te incomoda. E o Espírito Santo te mostra. Antes de você ali cometer algum erro, ele vai falando assim, não faça isso, cuidado, esteja atento, ora, vigia. Ele vai te falando para poder te livrar. Mas mesmo que você possa passar por uma situação como a peste perniciosa, algo que não depende de você, ele também vai te livrar. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e bronquel. Vamos lá. Eu tive a oportunidade ainda muito pequeno, eu devia ter acho que uns 7 anos de idade mais ou menos, e nós estávamos em Agudos, na casa do pastor Domingos, e o pastor Domingos lá no fundo da casa dele tinha um galinheiro. E nós estávamos lá no galinheiro, estava eu e mais 2 pessoas, e de repente eu olhei para o céu e vi um gavião paradinho assim, com as asas abertas, olhando para o galinheiro. E aí eu olhei o galinheiro, a galinha abriu as asinhas assim, os pintinhos vieram tudo embaixo dela assim, e ali andando assim, e os pintinhos tudo ali encolhidinho, e ela indo levar eles até um lugar coberto por uma telha lá, para ela ficar ainda mais segura. E o gavião não desce para atacar a galinha. Porque com a galinha ele não consegue. Com os pintinhos é presa fácil. É fácil de ser alcançado eles. Quando ele fala aqui, entenda que ele vai te livrar disto, se você estiver abrigado debaixo das suas asas. E o que é estar abrigado debaixo das asas dele? É entender que nós precisamos viver na sua verdade, na sua palavra. Todas as vezes que você pisar fora
dos limites da palavra do Senhor, você não está debaixo das asas dele. Você está à mercê desse gavião que quer destruir você. Todas as vezes que você, como Sansão, faz assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que isso tudo aí é errado, mas assim, comigo não é assim, comigo é diferente. Eu consigo entrar e sair do prostíbulo sem me contaminar. Eu consigo me deitar com as prostitutas e ainda assim não me contaminar. Ele fala assim: não, é impossível. Se você não estiver dentro desses limites, a Bíblia diz: vai até aqui, não faça isso, seja desta forma, vigia. Se você não der crédito para isso, você está saindo. Você pode passar um dia, 2, 3, você pode passar um tempo sem ser pego pelo gavião, sem que ele arranque os seus olhos como fez com Sansão. Você pode, mas não vai longe, amados. Não vai longe. Começa a não ter descanso mais na sua alma. O sono começa a fugir. As preocupações começam a afligir o seu coração. Perturbado começa a caminhar sobre essa terra. Por isso que ele está dizendo que a única forma de você encontrar descanso é aqui. É obedecendo o que esta palavra diz e é verdadeiramente crendo nele. O que o Salmo 91 está nos ensinando, amados, é uma receita infalível para encontrar descanso para as nossas almas nesta terra. Eu tenho que entender que as armadilhas existem para nos destruir, e elas existem. Se você acha que não tem, você vai ser surpreendido por uma mina. Você vai ser surpreendido por algo que você não esperava. Elas existem o tempo todo. Mesmo que você seja vigilante, existem também problemas, aflições que venham além do teu controle. A peste. Não importa. Se nós estivermos abrigados debaixo destas asas, nós estaremos seguros. E o que é estar abrigado? É viver por esta verdade inabalável, que é a palavra do Senhor. Nós temos feito um trabalho todos os domingos de manhã com 2 grupos de pré-adolescentes e crianças, tanto lá na igreja do Tabernáculo como também na minha casa. E o que nós temos falado para essas crianças todos os domingos? A verdade. Que eles precisam entender que se eles estiverem abrigados debaixo dessa verdade, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, lembra? Chegará à tua tenda. Por que ele está falando disso? Porque a praga você não controla. Você não tem como impedir que o mosquito venha picar você. Mas aquele que está no esconderijo, aquele que está abrigado debaixo desta asa, aquele que vive nesta verdade, está protegido. Continua, olha o versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Aqui ele faz um resumo de várias situações. Aquele que está abrigado debaixo da sombra do Onipotente, aquele que tem o Senhor como sua segurança e confia nele e está abrigado nesta verdade, a Bíblia diz que ele não temerá espanto noturno. Não é que o espanto não vem. Vem, mas isso não faz ele ter medo. E se tem uma coisa muito interessante, amados, não sei se você já parou para pensar nisso, que nós somos um de dia, de noite nós somos outros. Quer um exemplo? Você acorda de manhã, escova o dente, para aqueles que escovam, lava o rosto e vai trabalhar. Toma um café e vai trabalhar. Normal. E sai, normal, na sua casa, no lugar onde você mora. Mas e quando você acorda de madrugada e você vai beber uma água na cozinha? Você não é o mesmo. É sério. Se você escuta um barulho diferente, você já olha diferente. É o mesmo lugar, é a mesma cozinha, é a mesma casa, mas de noite você fica um pouco mais, para os homens aí, são os valentão, você fica, não, eu fico mais esperto. É a mesma coisa, mano. Você acha que tem alguém lá? Na sua cabeça parece que tem alguém. Na sua cabeça parece que é outra ocasião.
Por que ele fala isso? Porque naturalmente nós somos assim. Se você não sabe, nós, os seres humanos e os animais no mundo inteiro, eles são diferentes da noite como do dia. Na noite você vigia muito mais, porque é no escuro que você é surpreendido. É no escuro que o ladrão vem. É no escuro que outras coisas podem acontecer. Por isso que 99,999%, que eu não conheço todos, mas todos que eu conheço se encaixa. Filme de terror acontece exatamente assim. Porque no nosso subconsciente, é nessa ocasião, é de noite, que o nosso cérebro ele muda o gatilho. Ele deixa você mais receoso. Os barulhos te incomodam mais. Durante o dia você escuta tudo que é tipo de barulho, mas não te incomoda. Agora e de noite, assistindo um filme, de repente você escuta um barulho que vem de um cômodo, de algum lugar. Eu falo porque em casa é assim. Tem que me acordar para ir lá ver o que está acontecendo. Não tem nada. Não, vai lá ver, eu escutei um barulho. Se fosse de dia, não tinha problema. Por quê, amados? Porque nós somos extremamente confiantes no Senhor. Mas existem situações que a ocasião tira e gera em nós não mais fé, mas medo. Ele fala assim, ele não teme espanto noturno. Ele não tem medo de ocasiões como estas. Ele não tem medo de seta, de flecha que voa durante o dia. Por quê? Porque é durante o dia que nós somos combatidos. Você pode ter certeza, à meia-noite o banco não vai ligar para cobrar você. Ele não liga. Por mais que eles incomodem, sabe quando que ele aflige você? Durante o dia. As setas, os ataques, eles vêm durante o dia. Vem sim, ele está falando assim, ele não teme isso. Ele não está dizendo que o espanto não vem, ele não está dizendo que as setas deixam de ser lançadas contra ele. Não, isso não aflige mais ele. Ele continua assim dizendo, nem peste que ande na escuridão. E aqui não é peste de doença somente. Não tem medo de nenhuma destas aflições que possam vir contra ele. Ele não tem medo de nada que possa vir combater a sua fé, nem aquilo que está na escuridão e nem naquilo que está na clareza. Aquilo que está diante dos olhos, aquele que está abrigado, amados, no esconderijo do Altíssimo, nesse bunker. Aquele que confia no Senhor, e isso é ter Deus como uma fortaleza inabalável. Aquele que anda debaixo da sua verdade, ou seja, ele está protegido contra os ataques do inimigo, esse não tem medo do que se levanta contra ele. Essa semana nós tivemos ali, o Fábio com certeza vai se lembrar, nós estávamos saindo de Londrina, indo para Curitiba, nós estávamos saindo de Marília para Londrina. De repente um carro sai amados, do nada, ele cruza a rodovia, mas para dar em cheio, o Fábio estava dirigindo, e aí o Fábio conseguiu tirar o carro, voltou, acho que quem se assustou mais foi o Enoque, né? Eu estava no banco de trás assim, mexendo no celular, escrevendo umas coisas, deitado no banco de trás, sem cinto, e eu escrevendo umas coisas, porque se você senta, eu sou assim, se eu sento no carro e começo a escrever, começa a me dar dor de cabeça. Então eu deito e fico com o celular aqui na cabeça, escrevendo coisas, mandando coisas para funcionário. E aí aconteceu que só balançou. Foi o que aconteceu? Só vi o pneu ali. É de dia que essas coisas vêm de forma inesperada, sim. De onde você nem imagina, sim. Mas o Senhor ele fala assim, vai vir. Mas eu vou te livrar, por isso você não precisa ter medo. Por isso você não precisa se preocupar. Vai vir, claro que vai. Do jeito mais inesperado possível. Você pode estar dentro do limite da velocidade, você pode estar super atento, você pode ter dormido bem, está fazendo todo o seu papel, mas vai vir coisas que vão além do teu controle. Ele fala assim, sabe por que ele não teme? Porque o Senhor está com ele. Porque o Senhor é o seu refúgio. Olha agora o versículo 7. Famoso, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este versículo revela, amados, a realidade da igreja. Se eles estavam ao teu lado, é porque eles faziam parte do mesmo exército. Ao longo de muitos anos, nós caminhando
na presença do Senhor em igrejas, nós vimos muitas pessoas caindo pelo caminho. Nós vimos muitos amiguinhos que faziam como estavam aqui enfileirados eles, que participavam da mesma escola bíblica, que ouviram a mesma palavra, que receberam os mesmos ensinos, se perdendo, porque não quiseram se abrigar debaixo das asas do Senhor, porque não quiseram confiar nele como se deve, porque não acreditaram que essa história de Bíblia aqui é verdade, porque não acreditaram que a palavra de Deus é infalível, ela tinha falhas e erros, e eles queriam se interpor nessas falhas e erros ao seu entendimento, e pagaram um preço muito caro por isso. Quando ele fala isso, de 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, isso não é para qualquer um, isso é para aquele que está no seu esconderijo, que confia nele, que tem a palavra de Deus como a sua referência em tudo que ele faz. São 11.000 para 1, amados. Não existe vestibular, não que eu conheça, que seja mais concorrido que isso. 11.000 candidatos para uma só vaga. Então não ache que isso daqui, glória a Deus, mas eu não vou ser atingido. Ei, desculpa a expressão, como dizem aí fora, ei, cara pálida, isso aqui é para você? Primeiro examina, isso é para quem está vivendo o versículo 1 e 2. Isso é para quem está entendendo o que é o versículo 4. Isso é para quem está dentro dessas condições. Não é para quem está lendo e é alfabetizado. Se você sabe ler, então isso é para você. Não! Isso é para quem está refugiado nele. Não importa o que aconteça. Olha Moisés, amados, com quase 2 milhões de pessoas foram caindo, um ao outro, e de repente ele também caiu. Ele também não entra na terra prometida. É uma simbologia aqui, ele está entre os 11.000 que caíram, mas Josué, amados, Josué poderia olhar e falar assim, não, peraí, se Moisés caiu, meu Deus do céu, se Moisés não vai entrar, quem sou eu? Ou você se entrega a diminuir-se a si mesmo, ou você aceita que você é nada, ou você acha que você é muito mais do que você realmente é. O homem ele erra pelos dois extremos. Não, eu jamais vou ser esse aqui de 11.000. Eu jamais vou ser um Josué. Não tem como, eu sou um coitadinho. Ou ele vai ao extremo. Não, com certeza sou eu. Pode ficar tranquilo que eu estou entre esses aí, entre os escolhidos do Senhor. O homem ele erra por esses dois sentidos. Você não tem que se preocupar se você é o que vai ficar de pé. Você tem que se preocupar em estar abrigado nele. Você tem que se preocupar em estar dentro da palavra dele. Você tem que se preocupar em confiar nele a cada dia. Isto vai te dar credencial para não ser atingido. Porque o exército inteiro foi devastado. O que garante que você vai sobreviver? O que garante que você vai conseguir vencer tudo isso? Amados, é impossível em nenhuma história, e eu quero fazer aqui uma reflexão com os irmãos. Você pode olhar na Bíblia, você pode olhar histórias realmente verídicas, de qualquer assunto, de qualquer situação. Você pode pegar um filme que relata a história verdadeira de um homem, de um rapaz, de uma criança, de um adolescente que mudou a história de um país, da nação, da tribo onde ele estava, não importa. Você vai ver que ele estava determinado. Você vai ver que essa pessoa estava com um objetivo muito claro, mas você também vê a intervenção de Deus em todos. A ocasião, aquilo que foge do controle, aquilo que não depende dele, por mais que ele estava dedicado, comprometido a chegar em algo, ele também teve uma coisa que o mundo fala aí de fora, que chama-se sorte. E nós não enxergamos assim. Nós enxergamos que foi provisão de Deus na hora certa. Foi bom a mulher de Potifar tentar pegar José. Se não fosse isso, ele não ia fazer a faculdade da escassez, lá na prisão. Foi bom aqueles dois, o copeiro, eles terem ali tido um conflito e foi para a prisão. Foi bom aqueles homens terem ido para lá. Foi bom a inveja dos seus irmãos contra José. Tudo isso, amados, foi necessário para Deus intervir. Qual é o papel de José?
confiar nele e não abrir mão de andar na verdade. Isso eu não posso. Você não é minha mulher. Eu não vou te tocar, porque está escrito, porque esta é a vontade do meu Deus, porque é assim que eu e você temos que proceder. Eu sou obediente à palavra e eu confio no Senhor. Você não vai ver murmurações dele. Você vai ver ele falar para os seus irmãos, chorando, desesperados: ei, não chorem, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus pegou esse mal e transformou ele em bem. Se vocês não fossem desse jeito, isso não teria acontecido. Vocês me ajudaram. Olha isso, amados. Isso é entender que você não tem que achar que você é o 1 de 11 mil, mas que você precisa só estar temente à palavra do Senhor. A verdade, que é as asas que te protege, você tem que obedecer à palavra e nele confiar. É isso que vai te habilitar. Não é ficar se declarando todo dia uma autoconfiança. Em todas as ocasiões, você vai ver que tem uma intervenção de Deus. Em algum momento Deus foi bom. Em algum momento Deus também mudou a cabeça de uma pessoa. Em algum momento Deus interveio. Presta atenção, vou dar um exemplo rápido. Você sabe em que momento Hitler começa a perder a Segunda Guerra Mundial? Porque o exército... Não. Hitler tinha um aliado, que era a antiga União Soviética. E ele, com esse exército, eles iam mandar no mundo inteiro. Isso é um fato. Eles tomaram a Europa assim. Eles começaram a prevalecer sobre todos os seus inimigos. França, todo mundo. Eles foram engolindo. Eles iam engolir e devastar a Inglaterra. Aí um dia Hitler acorda e olha para o seu principal parceiro de guerra, o líder da União Soviética. E ele fala assim: antes de vencer os americanos, eu vou derrubar esse cara. Ele estava andando com ele. A ganância de Hitler foi o que levou ele a perder tudo. Porque se ele não faz isto, eles teriam dominado o mundo inteiro. E mesmo depois de dominar o mundo inteiro, ele decidisse separar, nós teríamos metade do mundo sendo nazista e a outra metade vivendo a cultura do socialismo. Isso que ia ser a humanidade inteira. Só que antes disso acontecer, nasce uma coisa no coração de Hitler. Fala assim: esse cara está ganhando, ele está correndo do meu lado. Ele está me ajudando nessa batalha. Mas eu tenho que provar para ele que eu sou melhor do que ele. Aí ele surpreende os soviéticos criando uma batalha contra, no mesmo campo de guerra, que eles eram parceiros, ele se levanta contra. Esse homem fala assim: o que está acontecendo aqui? Ele está achando que ele é melhor do que eu? E ele avança sobre o exército alemão e devasta. É a primeira derrota de Hitler. E dali, amados, ele sabe faz o quê? Ele vai lá na Inglaterra e fala assim: Churchill, vamos junto acabar com esse cara? Vamos. Aí chega um americano e fala: vamos junto, acabou o Hitler. Mas quem colocou isso no coração dele? Quem mudou essa pequena chave e mudou a história da humanidade inteira? Quem fez isso acontecer? A Bíblia diz que ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Amados, em todas as situações você vai ver que você depende de Deus. Por mais que você esteja focado, trabalhando, dedicado, sendo obediente, Deus vai te mostrar que se não fosse Ele, tudo estaria perdido. Você só sobrevive entre esses 11 mil não porque você é bom, porque você está vigilante, porque você está obedecendo às ordens dEle. Versículo 8: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Toda vez que você tem motivo para reclamar, porque pessoas que não se dedicam como você, pessoas que não estão no domingo na igreja, que não estão nem aí para Deus, é só você que consegue ver que eles estão bem. Não é essa a realidade. Você acha que está tudo bem com eles? Não é essa a realidade. Você acha que a vida dele é um paraíso? É você que está vendo. E você enxerga o que você quiser, amados. Nós já falamos sobre isso. Um dia Jesus chega na casa de um fariseu chamado Simão. E esse fariseu vê defeito em Jesus, amados. E ele vê defeito. Ele fala assim: isso aí não é profeta nem aqui nem em outro lugar. Se fosse profeta não deixaria essa prostituta tocar nele. Porque profeta não deixa se contaminar, ele não se mistura com esse tipo de gente.
Ele vê problema até em Jesus. Então, se você quiser, você vai ver o ímpio crescendo, sendo abençoado, prosperando, porque você quer ver. Se você quiser, você vai ver. Você vai chorar a Deus, falar: Deus, por que ele prospera e eu estou aqui sofrendo, e eu estou aqui padecendo, Deus, por quê? Porque ele fala assim: isso é problema seu, é você que criou isso na tua cabeça, é você que acredita nisso, isso é problema seu, é os teus olhos que enxergam isso, não é os olhos de Deus. Deus fala, lá no capítulo 3, no final do capítulo 3 de Apocalipse, que a igreja de Laodiceia, ela fala assim: eu sou rica, eu tenho poder, olha o tamanho das minhas igrejas, olha a influência política que eu tenho, olha a influência na mídia que eu tenho. Ele fala lá no capítulo 3 de Apocalipse. Ela é poderosa, ela é rica, ela é mesmo. Só que o Senhor fala assim: mas para mim, ela é pobre, cega, nu, e está vivendo debaixo de uma desgraça completa. Ela está à beira do seu colapso, porque a maneira como Deus olha não é a forma como nós enxergamos. São os teus olhos que veem que não vale a pena servir ao Senhor, é os teus olhos que te engana dizendo que ser ímpio é melhor, é você que está dizendo isso, isso não é a realidade. O Senhor está dizendo: é você que chegou a essa conclusão, porque se você olhar para a verdade e para a palavra, ela não vai te mostrar isso. O salmista um dia fala: Senhor, olha o ímpio, como ele cresce, como ele prospera, como é isso, olha a vida dele, olha isso, dá tudo certo para ele. Aí o que Deus faz com ele? A Bíblia diz que Deus pega ele e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma voltinha, vamos ali no futuro, vamos lá daqui uns 30 anos, vamos avançar no tempo uns 50 anos, vamos mostrar o fim deles, e aí eu vou te mostrar onde eles vão chegar desse jeito. Aí a Bíblia diz que o salmista fala assim: então eu vi o que vai acontecer com eles, então eu vi o grande dia, então eu vi o fim deles. Aí ele volta para o presente e fala assim: deixa eles aí, deixa eles ser felizes com a escolha deles, deixa eles curtir o que acham que estão curtindo, que não estão, deixa, não vale a pena. É você que vê isso, mas essa não é a realidade. Versículo 9: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, o teu esconderijo, o teu lugar forte, a tua fortaleza. 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por isso que as pessoas gostam desse salmo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Olha que maravilha! Mas é para quem isso? Ele, antes de começar a falar tudo isso, ele chega aqui e fala assim: eu vou falar umas coisas bem legais aqui, eu vou falar que olha o que Deus vai fazer com você, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Mas antes dele começar a escrever isso, ele fala assim: porque tu, Senhor, é o meu refúgio, tu, ó Altíssimo, é a minha habitação. Ele volta lá no começo, ele volta lá no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Antes dele falar que nenhum mal vai te suceder, que praga alguma vai chegar na tua casa, que você não vai ser afligido dessa maneira, ele fala assim: para quem? Para aquele que habita no esconderijo, para aquele que crê no Senhor, independente do que esteja acontecendo, ele está abrigado no bunker, ele está a 7 metros para baixo da terra, revestido de concreto maciço, e o mundo está sendo devastado, e ele está ali protegido no esconderijo. Aqui ninguém me acha, aqui eu estou guardado, aqui eu não tenho o que temer. É para estes que ele está falando: nenhum mal vai chegar à tua casa, nem praga alguma vai proliferar dentro de você. Tua família vai continuar crescendo, vai continuar passando todos os ciclos, comum, normal. Mesmo que você receba uma notícia ruim, isso vai ser para produzir frutos bons em você. Você não vai ser afligido por nada. Então as pessoas gostam desse salmo por este motivo. Mas é para quem este salmo, amados? Não é para quem é alfabetizado e lê. Porque todos nós somos filhos de Deus. Não, não somos. Não. A Bíblia diz que o filho de Deus é aquele que obedece o que ele fala. Aí tem um monte de gente desobedecendo, rebelde, e dizendo: não, eu também sou filho de Deus. Não, não é. Senhor, Senhor, mas nós expulsamos demônio, nós fizemos isso. Ele falou assim: nunca te conheci, não sei quem é você.
Não tem fruto nenhum aí. E o que é o fruto? Está lá em Mateus 25. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava sozinho e você foi lá me fazer companhia. Eu estava doente e você me visitou. Isso é fruto. Não é expulsar demônio, não é falar línguas, não é colocar a mão sobre os enfermos e curar eles. Isso não é fruto. Isso é ação do Espírito Santo. Você não tem mérito nenhum por isso. Agora, quando você fala assim, não, eu vou lá visitar. Não, eu vou lá chorar com ele. Não, eu vou caminhar do lado dessa família aqui, você vai ver. Eu vou ser um instrumento de Deus para fazer com que essa família aqui seja uma bênção nas mãos de Deus daqui a um tempo. Ele fala assim, isto é dar fruto. Então, quando ele vem dizer assim, olha, praga alguma é para quem? É para quem o obedece. É para quem anda no seu caminho. Diz que os anjos, no 12, eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Olha que interessante. Ele fala que você vai prevalecer sobre o leão e sobre a áspide, a serpente. O leão representa o quê? Força, poder. O leão é um animal que, amados, faz todos no seringuete, na savana, tremerem de medo. Quando ele chega, acaba. Tem vídeos que você pode pesquisar na internet de animais carniceiros como as hienas. Eles estão ali pegando, amados, tem 7, 8 leoas e uns filhotes, e tem ali 15 hienas cercando e incomodando, e vai ali, tenta morder e faz. Olha, amados, o número de leoas é enorme. Eles são mais, sim, mas o número de leão é enorme. Aí de repente chega um leão. E elas fogem. Mas espera aí, se você fizer uma conta matemática, é simples. Elas não têm medo de 7 leoas, mas têm medo de um leão. Porque o que é o leão dentro desse contexto dos animais? Eu estou aproveitando enquanto ele não está aqui. Porque quando ele chegar, acabou a baderna. Acabou a bagunça. Não tem como vencer ele. Então quando ele fala que você vai pisar, você vai prevalecer sobre o leão, ele está falando de situações extremamente terríveis, dolorosas e pesadas. Ele está falando de inimigos fortes. Ele está falando de assuntos complicados, amados. Ele está falando de um fardo pesado. Ele não está falando de qualquer coisa. Ele está falando o seguinte: homem algum vence o leão. Não tem mais força do que ele. Aqui é um embate de força. Você não tem como prevalecer sobre ele. Mas se você está confiando nele, enxergando que ele é a tua fortaleza, você prevalece sobre situações que é impossível. Na força você não prevalece. Na realidade é impossível você prevalecer sobre isso. Além, não só o leão, mas prevalecer sobre a cobra, a serpente. O homem é mais forte que a serpente? Claro. O homem tem poder maior que contra a serpente? Claro. Claro que tem. Mas a serpente, ela é astuta. A serpente, ela tem um veneno dentro dela, não é força. Ela tem um elemento que, se ela conseguir colocar dentro de você, acabou você. Se ela conseguir fazer entrar na sua corrente sanguínea, já era. Questão de tempo para você ser morto. Então o que ele está falando? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que confia no Senhor, aquele que anda debaixo da sua verdade, que é a sua palavra, ele prevalece sobre forças extremamente contrárias, como um furacão. Forças que estão além da nossa capacidade de suportar. Forças que vão contra tudo aquilo que nós podemos resistir. E não somente isso, amados. Lembra que ele fez duas comparações? Ele fez sobre o laço do passarinheiro, a armadilha, e sobre a peste. Aqui ele inverteu. A serpente é a armadilha.
A serpente é aquela situação em que você é mais forte do que ela. Mas se você não der atenção, se você não der crédito, se você ignorar, se você sapatear sobre ela, ela vai te pegar. E quando ela te pegar, não tem mais volta. O veneno está no seu sangue. Acabou. É a armadilha. A armadilha é você olha, está tudo tranquilo, não tem inimigo, então você anda distraído, porque parece, está tudo bem, parece que você tem a situação sob o teu controle. Ele volta a falar sobre isso. Por isso ele fala, cuidado, porque se você confia no Senhor, você prevalece sobre a serpente. Sobre situações em que naturalmente você é mais forte do que ela. Você é mais rápido do que ela, você é mais inteligente do que ela. Você é mais forte do que ela, mas não se esqueça, dentro dela existe algo que pode te matar. E ela precisa de uma oportunidade. Ela, amados, quando você vê a cobra, ela fica parada. E por que ela não ataca? Ela está esperando a oportunidade certa. Ela está esperando o momento certo. Ela está esperando a hora em que o inimigo dela, a presa dela, o animal que está ali, que ela precisa prevalecer sobre ele, a hora que ele vacilar, ela ataca, porque ela vai atacar uma vez só. Ela não pode desperdiçar veneno, ela só tem uma chance. Uma chance. Então ela pensa bem, ela vai criando uma situação, ela se posiciona num caminho, porque ela sabe que o animal vai passar ali, ela pensa, ela vai criando armadilha. O leão não. O leão ele cria, sim, as leoas, né? Mas é força, é rapidez. Se ele morder o pescoço, pode dar coice, pode, não vence. Ele está falando de duas situações. Daquela que vem através de uma armadilha e daquela que vem como uma peste, que você não tem controle, é mais forte do que você. O animal vai vir e vai te picar, o mosquito vai te picar e você não tem controle sobre isso. É a peste. Ele volta a falar das mesmas duas situações. Você só vai prevalecer sobre elas se você realmente estiver abrigado. Se você realmente estiver firmado nisto. Aí no 14 ele fala assim: pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. E estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu escolhi amar o Senhor, pois que então encarecidamente ele me amou. Porque ele me amou, eu vou livrar ele. Porque ele me amou, então eu vou salvar ele, eu vou livrar ele da angústia. Ele vai estar na angústia, mas eu vou estar lá do lado dele. Fala, calma, vai passar. É só uma noite, é só um momento. Eu vou trabalhar para que ele esteja protegido. Eu vou honrar ele, eu vou dar abundância de dias a ele, eu vou levá-lo a conhecer a minha salvação. Mas por quê? Porque ele que então encarecidamente me amou, eu escolhi amar ele. Por isso ele fez isso por mim. Só que quando você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no capítulo 14 também, e no 16, você vai ver João falando o seguinte: quem ama o Senhor, obedece a sua palavra. Quem ama o Senhor, põe em prática a sua palavra. Não é quem fala, eu amo Jesus, que ama Ele. Ele diz que quem ama, obedece a sua palavra. Quem ama, pratica o que Ele ensina. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele encontra descanso para a sua alma. Ele diz ao Senhor, direi do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti eu confio, porque crê nele, porque confia na sua palavra. Por isso nós escolhemos amar o Senhor, amados, e todas essas bênçãos maravilhosas descritas no Salmo 91, não é para quem é alfabetizado e sabe ler, é para quem confia, é para quem não se desespera, é para quem fala assim: Senhor, está nas tuas mãos, e eu vou descansar. Ai, não consigo dormir, não está descansando. Ai, eu preciso que Deus repita aquilo que Ele falou domingo para mim de novo.
Porque não confia, porque não acredita, porque acha que um dia é muito para esperar, uma semana é muito para esperar, 2 meses é muito para esperar, porque não vê valer a pena ir até o fim. Amados, descanso para as nossas almas nós só vamos encontrar quando verdadeiramente nós mostrarmos que nós amamos o Senhor. E amar o Senhor é fazer exatamente o que Ele diz, e confiar, e descansar. O Salmo 91 não é porque ele está aberto lá na sua casa, lá que ele faz algum efeito na sua vida. Não é porque você é alfabetizado e sabe ler ele, que ele é uma verdade na sua vida. Ele só é uma verdade se você colocar em prática o que ele ensina aqui. Você vai prevalecer sobre armadilhas, você vai prevalecer sobre doenças, pestes, você vai prevalecer sobre tudo isso. Isso não vai tirar a sua paz, de maneira alguma. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar?